Oi? Oiê, bom dia. Tudo bom? Tudo, e vocês? Tudo bem. Eu estava com uma aurora boreal aqui atrás. Ai, ontem apareceu. Eu não sei por quê. Deve ser por Ah, causa do frio. a minha filha que fica trocando os fundos toda hora, assim, Eu aí, gosto de às vezes, trocar, mas porque tem umas opções bonitas, mas às vezes não tem a ver, né? é, vamos dar mais um minutinho para o pessoal Tá. e daqui a pouco a gente já inicia. O Zoom, ele tem vida própria, né, gente? Tem link que funciona e depois quando outro funciona, é engraçado. Tá me ouvindo bem, né, tio? Tom, você está me Tá, ouvindo? perfeitamente. Pessoal, quem tiver questão, pode ir enviando pelo chat. Vamos dar mais um minutinho, aí a gente já inicia aqui. Uma música. Uma palavra na voz, uma palavra de amor para dar. Deixei aqui a nossa lâmina. Ah, é ótimo. O sol, a lua, o céu, de Oxalá é Moripá. Essa música
Uma musiquinha para dar uma animada. Ah, é Moriô. Não, eu sabia que era tua. Você gosta de João Donato? Adoro, fui ao show dele já com 80 anos, todos eles. Carlos Lira, João Donato no Sesc. Você sabe que eu sou chegada na música, né? E brasileira e especialmente bossa nova e tal, em samba. Que legal. Na cara de alemoa, né? Vamos começar, Gil? Vamos começar então. Pessoal, bem-vindos, bom dia a todos, bem-vindas, bem-vindes, todos são queridos aqui, obrigada pela presença. Essa é a Semana da Retomada do Grão Coletivo, é uma iniciativa do nosso coletivo de cafeterias e torrefações. Para quem não conhece, o coletivo é um grupo que nasceu como WhatsApp e depois foi ganhando corpo e se tornou ali uma grande rede de apoio das cafeterias e torrefações nesse momento de Covid, né? A gente está ali trocando informações, trocando experiências e entre outras iniciativas, uma delas é produção de material de orientação para as cafeterias e torrefações. Para essa retomada, a gente produziu 2 manuais, um de comunicação com os clientes, outro de comunicação para os colaboradores, com todas as regras e definições, sugestões, dicas para as cafeterias aí nessa retomada, né? Para complementar esse material, a gente está produzindo essa Semana da Retomada com vários especialistas explicando sobre determinados temas, né? Então, hoje, eu e a Luísa Estima vamos falar sobre comunicação para os clientes e também um pouco sobre atendimento, a importância do atendimento nesse momento. E gostaria de dizer que quem tiver interesse, a gente disponibiliza o acesso à pasta no Google Drive que tem todas as informações. Então, além do manual que o Grão Coletivo produziu, a gente disponibiliza ali o manual do Sebrae, que tem todas as orientações para retomada, protocolos desenvolvidos pela Brasel, manual, os protocolos do governo do estado, inclusive os PDFs dos documentos, dos posters que precisam ficar obrigatoriamente nas cafeterias, por exemplo, sinalização de obrigatoriedade da máscara, sinalização sobre Covid, que é uma obrigatoriedade da Prefeitura de São Paulo, entre outros protocolos da Anvisa, plaquinha de como lavar a mão, tá? Então tudo está reunido nessa pasta para quem precisar imprimir para colocar na cafeteria, tá? Então daqui a pouco eu compartilho o link aqui no chat e quem tiver alguma dúvida a gente está à disposição para responder. Queria aqui primeiro agradecer a Luísa Estima, a grande parceira aqui do coletivo, ela que nos apoia com todo o trabalho de assessoria de imprensa e na comunicação como um todo. E ela aceitou o nosso convite aqui para falar sobre comunicação agora na retomada. A Luísa, enfim, trabalha com comunicação há muitos anos. Melhor a gente não falar. Melhor não. Anos, mas é muito experiente no mercado de gastronomia e é uma apaixonada por café, é conselheira e professora do projeto Fazedores de Café, do Sofá, enfim, acompanha há muitos anos o nosso mercado e hoje vem aqui para a gente falar para a gente sobre a comunicação para os clientes. Lu, obrigada por ter aceito o nosso convite. Depois dela eu entro falando, complementando, mas ela que começa. Agora a bola está com você, Lu. Valeu, Tio. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo apoio que todos dão aqui. É um grupo forte e muito afetivo, inclusive, faz um café muito gostoso. Eu estou muito feliz de participar e de poder colaborar de alguma forma. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse manual que foi feito para a comunicação com o público, com o cliente, especialmente no momento, né, da retomada dentro do ponto de venda, e que foi desenvolvido junto com a Renata Tanaka,
Nós duas fizemos uma primeira etapa e depois com a colaboração da Gil, da Andréia, da Ana Paula Rosas, né, da Andréia Cafeística, e o Daniel também. Então, esse resultado eu vou apresentar aqui resumidamente, como comunicar dentro do ponto de venda essas informações importantes, essenciais para o público, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês essa apresentação. E um pouquinho para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, depois você fala. Peraí. Então, vamos lá. Aqui vocês, esse é o material que foi feito, produzido por nós, e ele vai ficar disponível, conforme a Juliana falou para vocês, nas pastas do Grão Coletivo. Aqui eu fiz um resumo para poder comentar com vocês. Então, vamos lá. O objetivo dessa comunicação é, em primeiro lugar, que é até uma identificação que eu fiz, né, envolvida nesse setor, praticar a transparência, que é a marca desse setor, do movimento, do pessoal envolvido com os cafés especiais, né? Outro objetivo dessa comunicação é mostrar ao coffee lover as medidas que foram adotadas dentro do estabelecimento. Ele tem que ver isso dentro do ponto de venda, para combater a contaminação, né? Explicar para o frequentador também a necessidade de ele colaborar nesse processo, que é muito importante. E, ao fim, é garantir a confiança do público no estabelecimento. Isso é o mais importante para que a retomada tenha sucesso e chegue até o momento em que tudo possa voltar ao normal. O que a gente considerou importante informar dentro do ponto de venda? As adequações que foram feitas no espaço físico do estabelecimento, da cafeteria, e as adequações de operação e serviço, tá? Que isso a gente já está falando já há algum tempo, até as outras colegas também falaram. Informar a necessidade dessa cooperação, né, cumprindo as regras da casa, cuidando de si, cumprindo as regras gerais, que são as regras de higiene que todos seguem. A gente sugere nesse trabalho, nesse manual, que se informe a área do estabelecimento e a capacidade, para que as pessoas já visualizem, né, o que elas podem usufruir naquele espaço dentro desse momento tão especial. Então, isso pode ser comunicado de várias formas, que isso depois a gente pode até oferecer essas possibilidades e as diferentes formas de comunicar, com peças publicitárias, desde o WhatsApp, desde um Bluetooth que entre essa informação para você, como cardápios e tal, mas isso é legal para o consumidor no momento, o cliente, no momento que ele entra no estabelecimento, ele já tem ideia de qual é a capacidade dentro daquele espaço físico, que já facilita a informação, né? Então, no espaço físico, isso aqui todo mundo já sabe, né? O distanciamento das mesas, das cadeiras, a gente sugere lá as janelas abertas em vez do ar-condicionado, para tornar o espaço arejado, que isso é um ponto a mais na segurança para evitar o contágio. Sugerimos também grupos pequenos, no máximo de 4 pessoas, é uma sugestão nossa, depende do tamanho do estabelecimento, você pode ter uma mesa grande com 1 metro de distância das cadeiras que caibam 8, mas não é o tamanho convencional das cafeterias e também isso perde muito espaço em lugares, né? Então, a gente sugere grupos máximos de 4 pessoas. Nas filas, todo mundo já sabe também que é o distanciamento de 1 metro. E na mesa, álcool gel, sachês individuais, utensílios individuais que são trazidos à mesa para evitar que fiquem ali também expostos. Tudo isso você deve comunicar dentro do teu estabelecimento. Essa é a nossa proposta com esse manual. As formas de comunicar a gente pode desenvolver, mas a gente aqui está destacando o que deve ser comunicado dentro do ponto de venda, que é a loja.
A cooperação que a gente pretende, que é um dos objetivos desse trabalho, que a gente pretende obter do público, a gente partiu do princípio, discutindo isso, de cuide de mim que eu cuido de você, que é essa troca que é necessário e o respeito para esse momento, que é fundamental. Então, partindo desse princípio, os cuidados são máscara sempre, mãos limpas, lavadinhas e distante de tudo para não ficar pegando tudo, especialmente o próprio rosto. E os pagamentos sem toque, né? Tanto o estabelecimento quanto o público ter conhecimento das opções que evitam que se toquem mais coisas e que tenha essa troca que pode levar ao contágio. Então, isso também está lá, isso também deve ser comunicado. As formas aí, conforme eu falei, a gente pode desenvolver até, mas são as informações, a comunicação essencial para o consumidor. Aqui agora tem essa novidade, né, essa semana, em relação às multas que são aplicadas para estabelecimentos e para quem não está usando a máscara. É importante saber, é importante reforçar dentro do ponto de venda, talvez não com os valores, mas no caso da multa de R$500 é para a pessoa que não está usando, e da multa de 5 mil é para o estabelecimento onde tem pessoas que não estão usando. Tá? Então, esse conteúdo todo está disponível para o grupo, para o grão coletivo, conforme a Juliana falou, e a gente agora estende um pouco a conversa para falar para vocês sobre a comunicação do seu negócio. A Juliana vai falar um pouquinho mais, porque o que é importante nós como comunicadoras que vemos todo esse cenário, que é essa comunicação, ela deve utilizar a identidade visual da cafeteria, do estabelecimento, tá? Ela deve reforçar o posicionamento. Cada marca, cada estabelecimento tem o seu posicionamento. Alguns não é o café especial, ele permite isso, inclusive, diferentes posicionamentos para você servir o seu café para o seu público. Você também identificando o seu público. Tudo isso tem que estar na comunicação. E tem que fazer uma conexão com o que você está comunicando para fora, o que você publica nas suas redes sociais, o que sai na imprensa, o que você distribui como flyers no WhatsApp, como e-mail, no e-mail marketing. Isso tem que, o consumidor, o público tem que enxergar dentro do ponto de venda. Tá? Aqui nós estamos falando de comunicação da retomada, com os cuidados para evitar o contágio do vírus, e essa identidade tem que estar bem amarrada nessa comunicação, que é o que a Juliana vai falar agora, que eu vou passar para ela, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Lu. Gente, só já dando um aviso rápido aqui, se cair o link, a gente entra no mesmo link, tá? Se a nossa conversa se estender. Queria aproveitar aqui para agradecer a parceria do Barista Wave, que é uma revista eletrônica especializada em café, que está nos apoiando nesse evento, do Sebrae e a iniciativa Compre do Pequeno, que eles também estão disponibilizando todos os materiais para nos apoiar, estão presentes no grupo. E também a BSCA, Associação Brasileira de Cafés Especiais, que está nos apoiando aí o tempo todo ali no grupo, orientando, nos dando suporte. Tá? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Está aparecendo para vocês? Vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a experiência do consumidor. O que acontece? O consumidor ele vem primeiro muito gradualmente, né? E vem muito tenso. Então a gente tem que acolher esse consumidor com a melhor experiência possível, né? É muito importante a gente manter o bom atendimento e treinar nossa equipe para, enfim, isso ficar bem fluido
né? Não pode, a equipe não pode estar com tudo decoradinho, a equipe tem que estar preparada para diferentes situações, né? A experiência do consumidor é o coração de tudo. E ela vai acontecer, como a Luísa falou, desde do post do Instagram, ou de como a gente está comunicando no site, um amigo que vai comentar sobre a cafeteria, alguém que passa em frente à cafeteria, e o atendimento do início ao fim, né? A forma como a cafeteria está comunicando no PDV. Então, a experiência é um apanhado de todos os pontos de contato do cliente com a nossa comunicação, tá? E, claro, com o produto, com a qualidade do que a gente está servindo, né? Isso tudo junto cria a experiência do consumidor. Então, a gente precisa desenhar essa experiência de uma forma de acolhimento do consumidor para trazer conforto para ele nesse momento, né? Para falar para ele, olha, a gente reabriu e está tudo bem, você pode voltar aqui tomar um expresso, a gente vai te receber. Tem umas coisinhas diferentes aqui, mas está tudo certo, vida que segue, vamos em frente, né? E a gente está aqui do seu lado para te receber com um belo café, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente pensar nessa experiência e pensar nela como um todo, lembrando de todos os pontos de contato que o cliente vai ter com a nossa marca e com os nossos produtos, tá? A palavra de ordem é empatia. A gente tem que entender que esse consumidor vem de um contexto muito diferente, né? Então, ele está cansado, que ele passou mais de 90 dias preso em casa, ele está estressado, está tenso, se ele vai pegar essa doença ou não, ele pode estar de luto, muitas pessoas morreram, perderam seus parentes, enfim. Esse cliente está empobrecido, então metade dos brasileiros está sem emprego. A gente tem um índice de violência doméstica que aumentou 40%. Então, a gente tem um cliente que já está sofrido, né? A gente pode ter esse cliente. E um cliente que não tem acesso a informações seguras, tem informações de todos os tipos, que chegam pelo WhatsApp, ou pelo jornal, ou pelo site, pelas redes sociais, informações contraditórias, um fala que é um remédio bom, outro fala que é ruim, enfim. Então, esse cliente, ele não está no normal dele, ele não está tranquilo, não está calmo para consumir o café. E ele vem em busca do café exatamente para ter esse conforto, né? Então, a gente tem que ter muito empatia para esse momento do cliente. É um cliente que vem transtornado e que precisa de carinho, né? Então, isso a gente fala o cliente e o colaborador. Então, a gente tem que acolher, abraçar, não literalmente, porque a gente não vai poder abraçar, mas a gente tem que abraçar a equipe e o cliente com carinho, né? E a gente resgatar a essência do café especial, que é o quê? Promover encontros, unir, compartilhar, alegar, restabelecer, reenergizar, né? Então, vamos resgatar essa que é a essência do café de qualidade para trazer para essa experiência do consumidor na nossa cafeteria, tá? Bom, eu peguei aqui uma classificação do Ricardo Freire, não sei se vocês conhecem, o Ricardo Freire é um jornalista especializado em turismo, ele é ótimo, super bem-humorado, ele tem uma coluna na Band News e ele tem blog, site, o projeto dele chama Viagem na Viagem, depois eu posso compartilhar com vocês aqui as redes sociais dele. Mas o Ricardo Freire, ele fez uma divisão do perfil dos clientes no pós-pandemia, que eu achei muito interessante, e aí eu vou passar aqui para vocês. Por quê? Porque eu acho que isso pode nos ajudar a entender um pouco em que grupo que esse cliente se encaixa. E são dois aspectos principais que ele leva em consideração. Primeiro, o comportamento desse consumidor em relação aos protocolos de higiene e saúde, isso é um ponto. E segundo, que tipo de risco determinados clientes podem trazer para o nosso estabelecimento. Então, vou começar aqui. Ele divide em 3 grupos e depois vem um subgrupo. O primeiro grupo, abstinentes, é a galera que é a mais cuidadosa, né? Então, não vai passear, não vai viajar até encontrarem um tratamento ou cura para o coronavírus, até o coronavírus parar de circular. Eles não veem sentido em passear com esse risco todo e só vamos encontrar os abstinentes numa cafeteria quando a pandemia acabar, tá? Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é o grupo dos ressabiados.
eles querem conciliar a vontade de viajar e de passear com alguma segurança de que não vão se contaminar, nem vão ajudar na propagação do vírus. Eles vão demorar a sair, vão começar a sair aos poucos e vão escolher a dedo os destinos e locais de hospedagem, as cafeterias, sempre atentos à decisão, aos protocolos de segurança. Esse grupo é atento aos protocolos de segurança. Eles costumam ser bem caxias na adesão aos protocolos e enquanto a curva estiver ascendente, não devem ir a passear, sair, ir para uma cafeteria. A curva deverá estar descendente para ele sair de casa, só quando for seguro e responsável. Esse é o grupo dos ressabiados. E aí tem o grupo dos despachados, que vão aproveitar as primeiras brechas que tiverem, eles já vão para uma cafeteria, e as primeiras cafeterias que abrirem já estão lá na porta esperando abrir, né? Esse grupo, o Ricardo Freire divide em 3 subgrupos. Os desconfinados, o que são os desconfinados? É a galera que já está na rua. Então, quem já não estava preso em casa, né? Cidades que já não tiveram muito índice de Covid, que não tiveram lockdown ou situações de quarentena muito rígidas, e pessoas que já trabalhavam na rua, então como equipes de saúde, trabalhadores de supermercado, policiais, tipo, pessoal que já está super acostumado a andar de máscara, e isso, que acontece? Eles já naturalizaram o fato de estar na rua de máscara, então, ir na cafeteria não vai ser estressante, e sim atraente, essa pessoa já está na rua, está de boa, né? Esse grupo, ele tende a aderir aos protocolos de segurança, mas ele pode baixar a guarda se achar que a cafeteria onde ele está não oferece risco, né? O segundo grupo, dentro dos despachados, ele chama de fugitivos. É o pessoal que fez quarentena estrita, mas já está desesperado porque está preso em casa 90 dias. Então, para os fugitivos, o relaxamento que algumas cidades estão promovendo não é refresco, eles ficam aflitos com as imagens de shopping lotadas, não querem sair na rua de jeito nenhum, mas a chance de ter um minuto de tranquilidade, ou numa cafeteria sem aglomeração, sem foco de Covid, ou para um passeio num lugar um pouco mais, não tão distante, vai trazer um respiro para esse grupo, né? Ele é um grupo que tende a seguir os protocolos de segurança, mas é um grupo que já está tão cansado que tende a chutar o pau da barraca, né? O Ricardo fala, é engraçado. Se achar que o lugar não oferece risco nenhum, né? E aí tem um terceiro grupo desses despachados, que é o grupo dos tô nem aí-ners. É um grupo que não está nem aí para a pandemia, vem de lugares ou que não tiveram muitos casos, ou não conheceram pessoalmente ninguém que ficou muito mal, e eles acham que a gripe não é uma gripezinha, que só tem caso leve, enfim. Eles vão ser os primeiros a ir a cafeterias, bares, restaurantes, a viajar. E, importante, eles tendem a ser os mais resistentes a aderir aos protocolos de segurança, né? Potencialmente criando conflito com os estabelecimentos e com os clientes dos lugares que frequentam. Então, a combinação dessa falta de percepção do risco com aquele, eu estou pagando, né, essa postura de cliente um pouco mais arrogante, enfim, pode ser explosivo, né, porque é isso, ele pode causar problemas tanto para o estabelecimento quanto para os outros clientes. E eles devem ser os primeiros a procurar lugares com mais movimento, vão andar em grupo, não estão nem aí, mesmo como o nome diz. Então, a gente tem que ficar muito de olho com esses clientes, porque são aqueles clientes que vão querer entrar sem máscara no estabelecimento, e mesmo que na cafeteria você ofereça uma máscara descartável, ou ofereça para ele comprar, adquirir uma máscara ali, ele não vai querer colocar. Então, realmente, eu coloquei aqui esses perfis para a gente pensar um pouco e se preparar um pouco para esses diferentes perfis pós-pandemia, tá? Em relação, além dessa observação, né, em relação ao atendimento, é muito importante a gente pensar na nossa comunicação como um todo, pensando nessa experiência completa, né? Então, a gente precisa olhar com atenção para tudo, por 4 fatores principais, né? Sem a gente comunicar, a gente não vai trazer o cliente de volta, o cliente não vai saber que a gente reabriu, né, ou que a gente está fazendo delivery.
a gente precisa comunicar para o serviço fluir seguindo os protocolos de segurança. Então, comunicar tudo está disposto, né? Os cartazes, falar que tem que entrar de máscara, falar que tem álcool na mesa, que se ele precisar de alguma sachê de açúcar, adoçante, para ele pedir, enfim. É essencial para impulsionar vendas. A gente vai ter uma redução muito grande de disposição de cadeiras disponíveis, né, de lugares disponíveis. Então, o faturamento vai ser muito menor. Então, a gente tem que impulsionar muito as nossas vendas, tentar aumentar o ticket de várias maneiras e para fazer o cliente voltar, né, para ele se sentir, dá tudo certo, tal, e aí ele ficar com essa percepção de que foi legal e convidá-lo a voltar, né, fidelizar esse cliente, porque é isso, a gente abrir a cafeteria agora na retomada é como se você estivesse inaugurando uma nova cafeteria, né? Várias cafeterias já relataram isso. É tudo novo e tem que trabalhar como se fosse realmente um lançamento de uma casa, né? E aí, como que a gente pensa nessa comunicação? É a comunicação que a gente fala que é omnichannel, né? Todos os canais, né? Todas as plataformas têm que ser ativadas. Então, site, redes sociais, Google Meu Negócio, bem importante a gente cuidar do nosso Google Meu Negócio, que é como se fosse uma rede social. Os materiais de PDV, os cardápios, se for com QR Code, se forem os comunicados gerais, então pensar como um todo. E de que maneira? Com seriedade e profissionalismo, né? Evitar ter informações desencontradas, de um jeito tá nas redes sociais, de outro jeito tá quando a pessoa, o consumidor chega na loja. Usar a comunicação como uma ferramenta para prevenção de riscos, né? Então, riscos no sentido de tanto risco de contaminação quanto risco dessas situações de crise, né? De clientes começarem a discutir porque um está com máscara, outro está sem máscara. E na cafeteria a gente tem um agravante que as pessoas vão tirar a máscara para comer e para tomar o café, né? Então, como que vai ser isso, né? Será que vai chegar um cliente vai reclamar que o outro está sem máscara e não está comendo, enfim. A gente precisa se preparar muito para essas situações e pensando na comunicação como essa ferramenta primordial para a gente evitar essas crises, né? Vamos aproveitar a comunicação também, fortalecendo o vínculo com o cliente e com os colaboradores. Então, quando algo é o combinado, né? É um pouco que nem quando a gente fala com criança. A gente tem que fazer o combinado. Quando a gente combina, aí tá tudo certo. Se você já avisa o cliente logo na entrada, sugere que ele higienize as mãos no banheiro, use o álcool gel, entre de máscara, se você comunica ele logo na entrada, ali tá o combinado, né? Então, se ele não cumpriu a parte dele no combinado, você vai falar assim, olha, tá aqui, a gente tá explicando, tem que ser assim, assim, assado, né? E, além disso, como a Luísa falou, reforçar a identidade, o propósito da marca, né? Então, qual que é o diferencial da sua marca? Se você é uma cafeteria que promove, por exemplo, a cultura das bicicletas, promove sustentabilidade, tem uma pegada mais humorada, enfim, é muito importante que a gente utilize a comunicação no sentido de fortalecer o DNA e o propósito da marca, tá? Então, era isso que a gente tinha para falar. Vamos abrir para as dúvidas agora. Eu estou encantada vendo o Valmor lá na fazenda. Meu Deus! Que Tá delícia! Foi a melhor imagem. Tá separando o café aí? Ainda bem que eu não falei nada, né? Tava mudo. Desculpa, não vi que estava aberto. Não, mas foi ótimo. Que delícia. Bem, ainda bem que eu não falei nada, estamos só trabalhando aqui, né? Bom trabalho. A gente quer esse café depois, a gente quer esse café, tá bonito. Tá bonito, um mundo novo. Parabéns pelo trabalho aí, meninas. Estou trabalhando ouvindo vocês aí. Parabéns pela live aí. Obrigada, querido. Que honra, que honra. Gente, então, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? A ideia era essa, trazer um pouco esses pontos para fortalecer essa questão da comunicação. É muito importante, assim, a gente em todas as conversas, né, a gente está tendo aí uma semana de conversas, vários especialistas, em todas as conversas a gente está reforçando que é muito importante que cada proprietário de cafeteria busque
os protocolos da cidade, né? Porque a gente está falando muito de protocolos de esfera federal, né? Então, Anvisa, protocolos de esfera estadual. Aqui, no caso, a gente está trazendo também os protocolos de São Paulo, mas tem cidades que têm algumas diferenças nas regras, né, nas restrições. Então, é muito importante que todo mundo busque ali, de cada cidade, né, de onde está a cafeteria, essas restrições, né. Agora, vamos lá. Alguém tem alguma questão? Alguém tem alguma dúvida? Obrigada, Carmen. Obrigada pela presença. Obrigada, aí, Carmen. Carmen do Sebrae aí, nos apoiando sempre. Então, uma coisa que eu queria reforçar, né, em relação a... a Andréia fez uma pergunta. Ela perguntou se a comunicação por mídia impressa, tipo panfletos, deve ser evitada? Sim. A gente recomenda que sim. Inclusive, cardápio, a gente recomenda o uso de QR Code para evitar esse contato excessivo ou que o cardápio seja plastificado para conseguir ser higienizado. Mas o QR Code é uma ferramenta que tem sido usada em cafeterias no mundo inteiro e tem funcionado. E é isso. Você trabalhar com panfleto, por exemplo, quando chega aqui em casa alguma coisa que tem um material impresso, eu nem pego, né? Então, assim, ou assim, alguma coisa importante eu deixo em quarentena, mas assim, as pessoas estão muito cuidadosas com pegar materiais que passaram pela mão de outras pessoas, né? Então, a gente não recomenda. A gente está falando tanto isso em comunicar, em tornar visual, né, essa comunicação dentro do ponto de venda, ou anteriormente até o cliente chegar no ponto de venda, de todas as formas, mas essencialmente é digital, é isso que é importante. Tudo que puder, existem todos os recursos para isso, de cardápio, a meios de pagamento, né, que a gente sabe também. Então, dessa forma, você evita a questão do contágio. Agora, a comunicação como um todo, ela é o principal nesse momento. É ela que vai fazer o teu público saber que você está aberto, de que forma você está operando isso, você comunicando externamente, né, com a comunicação com as mídias e tal, e até quando chega no ponto de venda. Também no ponto de venda não pode lotar o estabelecimento de informações espalhadas para tudo que é lado. Você tem que ter uma estratégia para isso, né? Que é o que a gente está tentando colocar para vocês, né? E tem que ter uma estratégia. Às vezes, eu acho que a gente tem que pensar muito nessa estratégia, né? Tem alguns restaurantes, por exemplo, que estão colocando ursinhos de pelúcia no lugar onde não pode sentar, ou até bonecos, enfim, tem umas coisas meio bizarras, né? Tem um pessoal que está separando de acrílico cada lugar. Então, assim, tem umas coisas muito esquisitas, mas eu acho que vale a pena a gente quebrar a cabeça um pouquinho de como a gente vai comunicar as nossas informações para o nosso cliente, né? E também pensar um pouco em questões técnicas. De repente, se você tem um arquiteto que ajudou um design de interior, né, que ajudou, a Renata Tanaka do Black Cup, ela ajuda muito nisso também, se alguém quiser depois o contato dela, porque assim, tem uma questão técnica de onde você põe o material, tem que ser na altura dos olhos, né, tem que ser de fácil leitura. Então, por exemplo, as placas obrigatórias, de repente disponibilizar tudo no mesmo espaço para também não poluir o espaço todo. Mas se você tem 2 andares, precisa colocar no segundo andar também, né? Então, precisa muito pensar estrategicamente no posicionamento também dessa comunicação. Pessoal, Nós a gente já está encerrando. Acho que a gente conseguiu fazer em 40 a palestra, né? Deu certo. Mas comunicador, a gente consegue resumir. Tem que acertar. Não, gente, queria então agradecer a presença de todos. Qualquer dúvida a gente está à disposição, tanto no WhatsApp, por e-mail ou no Instagram do Grão Coletivo. Queria agradecer imensamente a parceria do Barista Wave, do Sebrae, com a iniciativa Compre do Pequeno e da VSCA. E obrigada pela participação de todos aqui. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Viu? Obrigada, gente. Obrigada e um bom dia a todos. Bom dia a todos. Acompanhe a palestra de amanhã, às 17 horas, com a Lidiane Santos. Dicas gerais de retomada. E sábado a gente tem às 11 com Daniel Carvalho. Esperamos vocês. Obrigada.